Queridos, Pastor Reginaldo, palavra cristocêntrica, quero compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo, que está em São Mateus capítulo 7, versículo 24. Está escrito assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram os rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos, diante desses versículos que nós acabamos de ler, em São Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 em diante, onde o Senhor Jesus trata mais uma vez das suas alegorias, das suas parábolas, para poder fazer com que alcançasse os corações das pessoas. O alvo do Senhor Jesus sempre foi as pessoas, seres humanos, não o que elas possuem, não o que elas têm de bem material. Sempre foi e sempre será. Pessoas, seres humanos, o alvo do Senhor Jesus, ainda hoje é, visto que Ele deu o seu único, visto que Ele deu a sua própria vida em prol das pessoas, dos seres humanos, sem acepção de pessoas, cor, raça, cultura, condição financeira e assim por diante. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus aplica uma das suas parábolas ou das suas alegorias. Desta feita, ele traz aqui duas casas, duas construções, para ilustrar aquilo que ele queria fazer com que os seus ouvintes entendessem o conteúdo da palavra. E ele chama a atenção para aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as palavras do Senhor e as não pratica, o Senhor compara como pessoa imprudente, pessoa louco, pessoas desavisado, pessoas que não levam a sério as coisas do Senhor. Então ele toma como base aqui dois tipos de crente. A olho nu, a um olhar desapercebido, as duas casas são idênticas. As duas casas são idênticas. Mas ao olhar do Senhor Jesus Cristo, não passa nada. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos do Senhor, ou perante os olhos daquele a quem nós vamos prestar conta. Então nada está escondido aos olhos do Senhor. As duas casas, aparentemente, são idênticas. Só que uma está edificada sobre a rocha e outra está edificada sobre a areia. Essa casa edificada sobre a rocha, ela não está edificada em cima de uma pedra. Ao contrário, isso fala de seriedade da vida cristã. Isso fala de entrega à vida cristã. Isso fala de profundidade. Significa que o construtor dessa casa, ele foi a fundo. Ele cavou a fundo a sua casa, ele abriu, ele cavou fundo até alcançar lá embaixo a rocha. E a partir de então, ele edificar a sua rocha, a sua casa, o alicerce da sua casa. Isso fala de uma vida de seriedade na vida cristã. Isso fala de oração. Isso fala de santidade. Isso fala de renúncia. Isso fala de pagar um preço para um dia morar no céu. Então nós estamos vivendo um tempo em que as coisas estão muito fáceis. Nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia Sagrada está sendo deixada de lado e os conceitos dos homens, supostos homens de Deus, está sendo disseminado na mente das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão deixando a Bíblia Sagrada de lado e seguindo o conceito de homens. Até parece que a igreja não é de Jesus Cristo, mas são sem generalizar, dos líderes. Eles falam o que pensam, falam o que acham e deixam a Bíblia Sagrada de lado. Mas Jesus Cristo deixou bem claro aqui
que a vida cristã, ela é genuína, sincera, daqueles que vão morar no céu, né? Isso não se fala mais em morar no céu, não fala mais do céu, não fala mais de santidade, não fala mais de renúncia, não estão falando. Mas aqui o Senhor Jesus está mostrando aqui, nesse texto que acabamos de ler. Então ele está dizendo o seguinte, vou repetir, a olho nu, os dois crentes, que simbolizam as duas casas, são iguais. Né? Ou os dois pastores, por que não dizer assim? Paletó, gravata, Bíblia, né? Mas aos olhos sacrossanto do Senhor Jesus Cristo, não escapa nada. Por quê? Porque uma está edificada sobre a rocha. Né? Ela cavou fundo e colocou o seu alicerce lá embaixo, sobre a rocha. Fala de uma vida de oração, de uma vida de renúncia, de uma vida de santidade. Eu estou repetindo para você entender. E essa casa edificada sobre a rocha, ou esse cristão que vive dessa forma, vem a tempestade, vem o vendaval, vem a ventania, mas não abala a estrutura desse cristão, porque está edificada sobre a rocha, e essa rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Tá? Eu vou traduzir, vem a enfermidade, vem a calúnia, vem o desprezo, vem a traição, vem todo tipo de mazelas, mas ele está firme, consciente de que o Cristo que ele serve é fiel, é soberano, detém todo o poder que há nos céus e na terra. E ou mais cedo ou mais tarde, ele vai interferir nessas lutas, nesses dissabores, e vai agir em teu favor, e a vitória será garantida. Tá? Nós não temos tempo aqui para poder discorrer tudo isso aqui e dar uma passeada na Bíblia Sagrada para poder mostrar personagens que passaram por isso. Oração, Jesus Cristo, quando ele foi batizado no Rio Jordão, tá? Ele desceu em forma corpórea sobre ele uma pomba. Ele ouviu a voz do Pai dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E aquela pomba que simbolizava o Espírito Santo trasladou Jesus Cristo para o deserto. E ele foi fazer o que no deserto? Preparar-se para o seu ministério. 40 dias em jejum e oração. Quem apareceu lá? Satanás. Então ele sempre aparece para tentar fazer com que a gente desista, para tentar as nossas vidas, para que possamos sair da nossa postura de cristão genuíno. Tá? Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele vai até o final. Não tem muito tempo. Mas tem o segundo crente, que aparentemente parece ser um cristão genuíno. Aparentemente parece ser um pastor genuíno. Né? Tem paletó, tem gravata, tem Bíblia, tem até teologia, tem até anel de teologia. Fala bonito. Mas o Senhor Jesus conhece o coração. Só que essa casa foi edificada sobre areia, terra movediça. Tá? Nas facilidades desse suposto evangelho da prosperidade que estão pregando por aí. Né? Vem para cá que tudo dá certo, vem para cá que não tem problema, vem para cá que não tem luta, vem para cá que você vai enriquecer, vem para cá que a coisa vai mudar. E o Senhor Jesus não falou isso. O Senhor Jesus não falou isso. Ele não está falando isso. Ele está mostrando os dois lados da moeda. Eu não estou aqui fazendo, tá? Não estou aqui fazendo apologia, sofrimento e a luta. Eu estou falando da realidade do que é uma vida cristã, tá? E eu vivi no mundo, e eu sei o que é mundo, e eu sei o que é Satanás, tá? E eu sei a forma que o diabo trabalha, tá? Eu sei da onde o Senhor me tirou. Então aqui eu não estou falando palavras artificiais, eu estou falando daquilo da onde a gente já passou, tá? Eu estou falando da Bíblia Sagrada. E quando o Senhor permite a primeira luta, vem a murmuração, vem a reclamação e vem o desprezo às coisas do Senhor. Por quê? Porque a casa foi edificada sobre areia, terra movediça. O primeiro vendaval, o crente já desviou. O primeiro vendaval vem as murmurações e as reclamações e abandona e sai fora e vai embora e vira as costas para o Senhor Jesus Cristo, que derramou seu precioso sangue inocente para nos resgatar, nos trasladar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas se você edificou a sua casa sobre a rocha, segura firme, porque com certeza a tua vitória virá, porque o teu Deus é fiel.
e o nome dele será glorificado na tua vida. Deus abençoe.